Você. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais discutidos no país nos últimos dias, a aprovação da PL antifacção. A proposta traz mudanças e mudanças importantes no sistema de segurança e já gera uma repercussão nacional. E para analisar os impactos dessa medida, nós convidamos dois especialistas aqui, o comentarista político Eliezer Rodrigues e também o doutor especialista em segurança pública, Arnaldo Eugênio. Eles vão explicar o que é que muda na prática, como isso afeta o combate ao crime organizado e quais os reflexos para a população. Eu começo com o nosso querido Eliezer, o Eliezer Rodrigues, que vai contar um pouco mais sobre essas discussões em primeira instância, lá no Congresso Nacional, na Câmara. Eliezer, conta pra gente os detalhes, meu irmão. Muito bom dia. Olá, bom dia, Wellington Alencar, bom dia a toda a turma do Ronda, é um prazer estar interagindo aqui com vocês. Bom dia ao público que nos acompanha através de todas as plataformas do Grupo Meio Norte. Olha, no aspecto político, uma grande batalha foi travada no Congresso Nacional até a aprovação, na terça-feira, do texto do PL antifacção, um projeto de lei que partiu do próprio governo Lula, mas que enfrentou resistências na base do governo, no PT, partido do presidente, e outros partidos da base. O relator da matéria foi o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, que estava como secretário de Segurança do governador Tarcísio de Freitas. Se afastou do Executivo paulista para se dedicar a essa missão no Congresso Nacional. Depois de 6 relatórios, o texto foi aceito, aprovado com 370 votos favoráveis e 110 contrários, e agora a matéria passa a tramitar no Congresso, aliás, no Senado sob a relatoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A expectativa é que mudanças também possam acontecer no sentido de aperfeiçoar o combate às facções no Senado Federal. E nós chegamos até a separar, colocar aqui para expor na tela, as principais mudanças que esse texto traz, que essa proposta oferece, para se combater as facções. Nós estamos falando de organizações criminosas que crescem, que avançam, que se expandem inclusive no campo político e que precisam ser combatidas de uma forma mais dura. Na tela, o projeto eleva bastante as penas para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas, como, por exemplo, aí, o homicídio. O homicídio que pode ser aí motivo de pena de até 40 anos. A gente sabe que essas facções, elas usam exatamente a violência, o tribunal do crime, para intimidar, para impor o domínio, para assim fazer valer os seus objetivos. Lideranças de facções podem receber penas ainda mais altas, de até 66 anos. Também há restrições à progressão de regime. Em alguns casos, a pessoa só pode progredir após cumprir entre 70% e 85% da pena. Então, um regime fechado mais extenso, para não liberar nem para o semiaberto. Confisco e bloqueio de bens. A gente pode passar aqui para esse outro ponto. Permite o bloqueio imediato de bens, dinheiro, imóveis, cotas societárias, criptomoedas, ainda na fase de investigação. A possibilidade de suspensão ou limitação de atividades econômicas usadas para ocultar patrimônio ou lavar dinheiro. A regra para a destinação dos bens apreendidos foi alterada. Quando a Polícia Federal participa da investigação, os valores vão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Se for uma operação apenas estadual, vai para o Fundo Estadual. Tem um novo tipo penal também, que é o domínio social estruturado. Está aí na próxima tela. Cria o crime de domínio social estruturado. Pessoas de facções criminosas, milícias privadas ou paramilitares que mantêm controle territorial, intimidação ou ataque à infraestrutura podem ser enquadradas nesse tipo penal. Define organização criminosa ultraviolenta, como aquela com 3 ou mais pessoas que usam violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou atacar serviços e autoridades. Há também a previsão de um banco de dados nacional para facções. Institui esse banco para registrar pessoas
físicas e jurídicas envolvidas, sejam integrantes, colaboradores ou financiadores. Também exige que estados criem bancos semelhantes para permitir coordenação e monitoramento das organizações criminosas. Há também uma previsão para o regime prisional e visitas mais restritas. Chefes de facções criminosas devem ser enviados para presídios federais de segurança máxima. As progressões de regime ficam mais duras e para alguns crimes só será possível após cumprimento de grande parte da pena. Também há mudança na lei de execução penal. Encontros no parlatório, que são essas visitas em presídios, poderão ser monitorados por vídeo ou gravação e, se houver indícios de conluio entre preso e visitante, pode haver autorização judicial para monitoramento. O texto proíbe concessão de graça, anistia, indulto, fiança ou até liberdade condicional para integrantes dessas organizações criminosas. Então, em linhas gerais, nós observamos que há aí uma intenção de se combater de forma mais efetiva o crime organizado. Essas facções, elas estão no alto escalão da sociedade, elas estão no ramo empresarial, infelizmente já na política, em alguns casos no judiciário. Então elas estabelecem um domínio muito amplo e o Estado precisa reagir exatamente para impedir que os braços dessas facções se ampliem ainda mais, porque essa situação pode chegar a um ponto incontrolável. Aí então, e agora vamos ouvir o professor e sociólogo Arnaldo Eugênio. Professor, primeiro seja muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade aqui no Ronda. Como é que o senhor avalia essas primeiras discussões e esse texto que foi aprovado na Câmara? Ele deve sofrer alterações? Ele é algo necessário para poder combater essas facções criminosas? Fique à vontade, professor. Ok, Wellington, obrigado pelo convite. Bom, vou tentar ser didático, porque é um tema muito complexo. Ou não? Mas tentarei ser o mais didático possível. Do ponto de vista político, isso é uma aberração. Sim. Do ponto de vista jurídico, isso é um engodo. Ah. Na realidade, todo esse projeto começa com o governo federal, que lança uma proposta, esse PL 5582, para que o Congresso avaliasse, porque durante 6 meses o governo, com órgãos e assessores, tentou elaborar um projeto que visasse como eixo central o financiamento do crime organizado. Quando a gente fala em crime organizado, as pessoas tendem a reduzir ele apenas à periferia. Por isso que muita gente se engana com esse PL. Sim. Esse PL, eu digo Projeto de Lei 5582. Porque quando ele trata, por exemplo, ele criou um tipo penal sem qualquer fundamentação teórica. Quando ele substitui, por exemplo, no texto original do governo, o governo fala em crime organizado qualificado. O relator, Derrite, altera essa nomenclatura para um tipo penal de domínio social estruturado. O que é isso mesmo? Sim. Isso, na realidade, telespectador, é uma brecha para que os advogados façam questionamentos, protelem processos e até consiga a absolvição de criminosos, do crime organizado na estrutura econômica mais alta. Sim. Esse é o detalhe que está se escondendo por trás desse projeto, porque ele ganhou um contorno político e ideológico. Ou seja, essa briga entre o Congresso e o Executivo, só quem está perdendo é a população. Porque, na realidade, esse projeto ele não tem nenhuma intenção de atacar, de fato, o crime organizado como a gente conhece. O crime organizado não é só essa briga por territórios nas periferias dos estados. E outra, esse projeto tem uma intenção deliberada de destruir a autonomia da Polícia Federal e da Receita Federal. Coincidentemente, esse projeto vem exatamente quando ocorreu uma operação da Polícia Federal no núcleo financeiro do crime organizado na Avenida Paulista. Sim. E logo depois também, quando houve a prisão do operador financeiro do Banco Master. Ou seja, quando se fala em crime organizado, a gente tem que olhar para cima, para a ponta, o financiamento do crime organizado. E não para a periferia. Esse projeto,
esse engodo jurídico que criou tipo penal, absurdo, que do tipo conceitual nem existe, na realidade é uma grande farsa, é uma cortina de fumaça para a população acreditar que esse Congresso está lutando pela população. Na verdade, ele não está fazendo isso. Esse projeto anti-facção, na realidade, ele tem um objetivo bem claro. É descapitalizar a Polícia Federal e a Receita Federal. E quando ele estadualiza as investigações, ele não está fortalecendo as polícias estaduais, ele está fragmentando a articulação entre o Ministério da Justiça junto com as polícias estaduais. Sim. Ou seja, quando ações do crime organizado ocorrem nos estados, a Polícia Federal vai ficar inibida de participar junto com as polícias estaduais. Isso é um grande risco para a segurança pública no país. Na realidade, esse PL, o 5582, colocou a segurança pública do país em um grande perigo, porque ela dá um presente ao crime organizado, a quem financia o crime organizado. Agora, Eliezer, o presidente Lula se pronunciou também contrário a esse texto e ainda deve ir e vai, claro, para o Senado. Você acha que com esse texto aí dificilmente será sancionado, não é, Eliezer? Bom, o texto original foi bastante discutido, sofreu muitas alterações, como relatou em alguns pontos aí o professor Arnaldo, e claro, o governo não ficou satisfeito com tantas mudanças, com tanto embate político, principalmente, e agora a expectativa é que no Senado algum aperfeiçoamento na perspectiva do governo venha a acontecer, porque passou, a matéria tramitou com dificuldade, mas ainda não está na forma como deseja o presidente da República. Vamos saber quais serão as articulações, de que forma o relator vai transitar junto com os demais senadores para tentar aprovar de forma mais semelhante ao que deseja, de fato, o Palácio do Planalto. Pontos precisam ser realmente amadurecidos, mais discutidos, para, enfim, esse projeto ganhar a característica, a forma que deseja o governo Lula. Professor Arnaldo, o senhor acredita que as modificações do Senado já serão suficientes para, de fato, a gente ter um projeto antifacção que a sociedade tanto necessita? Eu acredito que sim. O governo federal, felizmente hoje no Brasil, você tem um governo estadista que entende e que conhece muito bem os anseios da população brasileira. E o Senado precisa reverter esse absurdo político que foi feito na Câmara, porque na realidade é uma disputa política, é uma disputa de egos entre o Legislativo, né, através de Hugo Mota, e o Executivo, em relação ao presidente Lula. Então, é preciso que o Senado avalie de uma forma mais ponderada, menos politizada, para que a população não saia prejudicada. Esta lei, do jeito que ela foi aprovada no Congresso, ela não tem nada de antifacção. Ela ataca a ponta, ela não ataca o núcleo financeiro. Muito pelo contrário, ela faz proteger. Se você olhar a dosimetria de pena que tem aí, é mais para aqueles que estão lá no varejo, lá na ponta, não para a organização criminosa, que os grandes líderes e os financiadores estão lá em cima. E era essa a proposta do governo federal. Aliás, essa é a proposta do governo federal, que a Polícia Federal, através das suas instituições, interligada com as polícias estaduais, ataque o núcleo financeiro do crime organizado. Certo. Assim eu vou neutralizar as forças. Aí no projeto antifacção, na realidade eles querem penalizar traficantes, narcotraficantes e não os financiadores do crime organizado. Tá certo, professor. Agradecer então a sua participação, agradecer ao nosso queridíssimo Eliezer Rodrigues, muito obrigado. É um assunto que, claro, a gente ainda vai continuar discutindo aqui. O Brasil inteiro, nesse momento, as discussões não só no Congresso, mas em âmbito estadual, para que a gente possa, de fato, aí ter um instrumento ímpar para a defesa da sociedade e para o combate dessas facções criminosas que são, claro, hoje uma verdadeira chaga social no meio do nosso país. Obrigado, gente. Obrigado, Eliezer. Obrigado, professor Arnaldo Eugênio. E muito obrigado pela disponibilidade aqui no Ronda Campeão, tá? Você de casa também precisa ficar atento para essas discussões, tá? São discussões que interessam a todos nós brasileiros e nós não podemos. Precisamos ser uma nação politizada, né? Que não se deixa levar
a toque de caixa por qualquer que seja esses engodos políticos e essas disputas que não levam a nada entre essa polaridade que o Brasil se colocou, que beira a insanidade, né, de muitos, lamentavelmente.